Mateus 24, 29 a 35. Vamos ler esse trecho da palavra do Senhor, que diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Amém, povo de Deus? E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo, está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra de Deus para os nossos corações. Pai, fala-nos aos nossos corações, no profundo do nosso ser. Ministra ao nosso coração através do teu Espírito, ó Pai querido. E quanto a mim, que o Senhor me dê competência, ó Deus, do teu sobrenatural, para compartilhar desta palavra com o teu povo neste lugar, onde quer que esse teu povo esteja ouvindo, ó Pai, e vendo esta mensagem. De igual forma, faça a sua obra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Nesta noite nós vamos falar a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. E, como sempre falamos, uma mensagem que não temos ouvido muito por aí afora. Mas Jesus vai voltar. Amém, irmãos? E o que está escrito na palavra do Senhor é: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Você está preparado? Você está preparada? Hoje é noite de você receber da parte do Senhor também esta preparação. Está escrito na palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: erreis, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Glória a Deus, porque nesta noite você está aqui acertando, porque você está conhecendo as Escrituras um pouco mais. Amém, irmãos? Você quer conhecer mais as Escrituras? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque a Bíblia diz, e nós acreditamos, que Jesus voltará. E as tuas mãos estão ocupadas com o quê? Estão cheias do quê? Temos tantas atividades em nossa vida que começamos a pegar coisas para fazer e ficamos com as nossas mãos assim ocupadíssimas. E aí o Senhor fala assim: ô fulano, faz isso aqui para mim. E você fala assim: não tem mais como, Senhor, eu fazer algo para o Senhor, porque as minhas mãos estão muito ocupadas. Mas você faça isso para mim neste horário eu não posso, e no outro horário eu também não posso, porque deixa-me enterrar o meu familiar, me deixa fazer algo, resolver outra coisa, eu não posso, não tenho tempo. Irmãos queridos, a Bíblia diz que Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? É a mensagem que não pode calar. E o texto diz assim, irmãos, o texto fala que o Senhor, ele faz uso de alguns critérios, e nós vamos compartilhar outros textos aqui, porque a Bíblia diz que o Senhor mandará os seus anjos e haverá uma escolha, haverá um peneirar, haverá, irmãos, haverá um critério de escolhas. E nós, quando fala de critério de escolha, nós começamos a nos preocupar, porque pense num Deus que tem controle de qualidade. Amém, irmãos? Amém ou não amém?
pense num Deus comigo que tem controle de qualidade. Deus controla a qualidade, irmãos. Não se engane. Ixi, então, e agora? Como é que vai ser? Se Deus controla a qualidade, como é que vai ser agora? Porque, amados irmãos, no meu plantão ontem, eu estava acessando o jornal lá, e tem lá algumas filmagens, alguns irmãos aqui já devem ter visto, de assaltos, né? Que aquela câmera de vigilância pega, e eu comecei a ver alguns assaltos, e comecei a ver um, vi dois, daqui a pouco vi um monte, onde, irmãos, aquelas pessoas que estavam ali assaltando, como era que elas entravam, e aqueles assaltos onde o bandido foi surpreendido pelo policial ou por alguém que estava armado. Irmãos, a maldade é tão grande no coração das pessoas, que já está aumentando tanto a maldade, que são coisas assim que as pessoas entram com a arma na mão, e quando você vê lá, o bandido é surpreendido, né, em algumas vezes, com a outra pessoa armada também, e parece um bando de animal, um armado, outro armado, e um atira no outro, pá, 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 mata assim na hora, e você fica, meu Deus, isso é o mundo aí fora. É uma maldade terrível. A maldade tem crescido, tem se expandido, e às vezes você olha assim e fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas a Bíblia diz que, irmãos, Deus tem um critério de escolha, e ele faz algumas advertências aqui, que nós vamos ver, pelo menos 2 ou 3 advertências, né? Dicas. Deus tem um critério de escolha. Ele disse que voltaria, ele vai voltar, meus irmãos. Ele vai voltar. Não podemos ficar tanto apegados a esse mundo, que nós nos esquecermos de que o melhor ainda está por vir, meus irmãos. Ou você acha que o melhor já está aqui? Se você acha bom estar aqui, vivendo aqui com Deus, aqui no meio da igreja, fazendo a obra do Senhor, o que Deus tem preparado para mim, para você e para todos quantos o receberam, a todos quantos entregaram a sua vida nas mãos dEle, exclusivamente nas mãos de Jesus, irmãos queridos, nem olhos viram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para mim e para você e para todos nós. É muita coisa boa. E diz assim, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Irmãos, às vezes, quando está prestes a chover, em pleno dia, daqui a pouco escurece tudo. Sabe aquele momento que aquela nuvem escura toma conta do mundo? Eu fico pensando que vai ser algo daquele jeito assim. De dia, em pleno dia, daqui a pouco a gente tem que acender as luzes, porque escureceu. Eu fico pensando na volta do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz assim, que vai ser assim. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele não vai vir mais para pregar o evangelho, viu, irmãos? Ele virá com poder e grande glória. Aqueles que já tiverem aceitado o Senhor como o Senhor da sua vida, vão com ele, amém, irmãos? Vamos encontrar com ele nas nuvens, e a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, queridos e amados irmãos, e é tão importante esse dia, que, irmãos, existem milhares e milhões de especulações tais com este dia. Pessoas especulam quando será esse dia. Aí olha o texto, está acontecendo isso aqui, então Jesus vai voltar. Infelizmente, que pessoas que foram muito infelizes nas suas afirmações, já marcaram uma série de vezes a vinda de Jesus aqui na terra. Mas a Bíblia diz que ninguém sabe, amém, irmãos?
Não adianta inventar moda. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. E o texto diz assim: ele virá com seus anjos, com um rijo clamor de trombeta, as quais ajuntarão os seus escolhidos, desde aos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E aí, irmão, não adianta querer dar um adivinho, porque Jesus vai voltar. A Bíblia diz que ele vai voltar. Deus tem sim o seu critério de escolha. E para que você não fique muito preocupado com isto, e que conhecendo a palavra, você possa assim desmistificar o critério de escolha de Deus, o critério de pensamento de Deus. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, que diz assim: porque os seus pensamentos não são, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, meus irmãos? O critério de escolha de Deus é diferente, amados. Ainda bem que é diferente. Estava lá, irmãos, para ser escolhido um rei, e chegaram lá na casa de Jessé, e procurou-se um rei, alguém que tivesse porte de rei, segundo o olhar humano. E já veio lá o mais bonitão, e trouxeram o mais bonitão. Esse aqui tem porte de rei, traz ele. E aí o Senhor falou assim: olha, Deus não vê como vê o homem. Amém, irmãos? Muda os teus critérios de escolha, porque Deus não vê como vê o nosso olho. Diz assim, olha, o texto que nós lemos, ele vai vir escolher. E quem é que vai poder ser escolhido? Irmãos, ele já está escolhendo, ele não vai escolher quando ele chegar. Naquele dia vai ser só a separação daqueles que já aceitaram. Por isso que nós fazemos apelo: você aceita, você recebe Jesus como seu Salvador, você entrega a sua vida nas mãos dele, você volta para ele, e isso é muito importante. O papel da igreja de Jesus, se tiver um louvor muito bom, se tiver tudo muito bom, acomodações locais para estudar, para todos os ambientes, do ar-condicionado aqui ligado, que eu espero em Deus, no futuro a gente colocar um ar-condicionado aqui, amém, irmãos? Porque em dias de calor a gente vai ligar o ar-condicionado para que mais pessoas, almas sejam salvas. Escute aqui, irmãos, a palavra do Senhor confortavelmente. Levante sua mão, entregue sua vida nas mãos de Jesus. Porque, irmãos, esta é a razão de ser da igreja de Jesus. E aqui nós estamos fazendo o que o Senhor nos mandou fazer. Então a palavra diz assim, olha, o critério do Senhor é este: que você e eu, que nós todos possamos ter o entendimento da palavra, do jeito de Deus. E tem gente preocupado, porque assim, a Bíblia diz algumas coisas que tem que ser bem interpretada. São muitos os chamados e poucos são os que são escolhidos. E tem gente ainda caminhando aqui, dizendo assim, olha, e quando Jesus voltar, será que eu vou com ele? Se tiver alguém aqui com essa dúvida e que declara Jesus como seu Senhor, não devia ter essa dúvida mais, porque a tua salvação é Jesus, amém? E se você já está com ele, se declara ele como seu Senhor, a tua salvação não vai vir, ela já veio, glória a Deus. Que bom, a tua salvação já veio, a nossa salvação já veio, o reino de Deus já foi estabelecido aqui. Requer que você diga assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida, amém? Venha o teu reino. E aí o critério de Deus é um critério diferente, irmãos. Sabe por quê? A Bíblia diz lá no livro de Romanos 23, diz assim, não há sequer um justo, não há sequer um justo na face da terra. E aí Deus
na sua infinita misericórdia, usando o seu critério de escolha, disse assim: vai lá, Deus, vai lá no marinho, Deus, vai lá, Jesus, entra naquela vida, porque quando Deus olha dos céus à terra, quando Ele olha aqui neste mundo, quando Ele olha aqui, irmãos, se Ele visse você e a mim, Ele fulminaria todos nós. Mas quando Ele olha dos céus à terra, e você abriu seu coração para Jesus, entregou sua vida a Jesus, quando Ele olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus na tua vida. Então, se você não abriu o teu coração ainda para Jesus, levanta a tua mão nesta noite e aceita Jesus como teu Salvador. Entrega a tua vida ao Senhor, o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele agirá. As dicas de Deus: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Irmãos, a Bíblia traz aqui um exemplo muito simples. Irmãos, muitas vezes nós damos uma de João sem braço. Muitas vezes nós fingimos que não entendemos. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e a gente assim: não estou entendendo. Estou entendendo. Não estou entendendo. Mas Deus está falando. Deus está orientando, Deus está mostrando, mas eu não estou entendendo. Você está entendendo, sim. E Deus sabe, e não adianta a gente dizer que não está entendendo. Nós temos que entender e tomarmos uma atitude. A dica que Deus dá assim: olha, quando você vê, ele diz uma parábola, quando você vê, como é que diz aqui o texto? Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, vocês sabem que está próximo o verão. Nós sabemos, irmãos, os dias são maus, as coisas que estão acontecendo são coisas muito ruins, por isso você não deve acreditar naquele processo evolutivo, que diz assim que as coisas vão ficando cada vez melhor, que estamos num processo evolutivo. Essa doutrina não é a doutrina de Deus, porque se fosse verdade isto, o mundo não estava piorando. Concorda comigo, irmão? Então essa doutrina da evolução não é bíblica, porque eu não vejo nada melhorando da época que eu era criança até agora que eu já sou adulto. Não vejo nada melhorando, eu vejo a coisa piorando. Eu não sei se você consegue ver alguma melhora na maldade do coração do homem, não é? Irmãos, vocês estão vendo que a flor está brotando, e é sinal que, não é? Está chegando o verão aí, o tempo da fruta, o tempo do fruto, e nós entendemos muita coisa. Então vocês entendem o que está acontecendo, todos entendem o que está acontecendo. Agora a advertência da parte do Senhor, o versículo 44 do livro de Mateus: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Continuando o texto aqui, deixe-me ler mais 2 versículos aqui para os irmãos, 2 ou 3. Diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não percebendo até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2, preste bem atenção, o texto bíblico diz assim: estando 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. Estando 2 na moenda, no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Por isso, estai vós
apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Amém, irmãos? Ele vai vir na hora que ninguém está esperando. E nesta noite, você tem uma oportunidade, ou de voltar para os caminhos do Senhor, né? Ou de aceitar Jesus como seu Salvador, ou de permanecer onde você está.